Vamos embora, 11 horas e 58 minutos. Cadê Gustavo Uribe, hein? Gustavo Uribe que foi para o local onde acontece neste momento a reunião entre os 37 ministros. Tá, vou falar aqui bem próximo. Opa, peraí. Peraí que vazou alguma coisa que... Cadê? Posso chamar o Uribe já? Pode chamar. Gustavo Uribe, vazou uma declaração de amor, alguma coisa, não sei. Enfim, deixemos isso para lá. O que você estava falando, Uribe? Eu estava falando que é o seguinte, tem muita gente aqui, são todos jornalistas e assessores, à espera do final da reunião. Por isso, para eu colocar o microfone perto da boca, porque está muito barulhento aqui. Era isso que eu estava dizendo. Para não acharem que você ia mastigar o material do microfone. Entendi, maravilhoso. Gustavo Uribe pegando ali as artimanhas. Não mordarás, meu querido. Me conte, Uribe, qual que é a movimentação por aí agora, hein? A movimentação ainda é de assessores de jornalistas, pelo menos o que me disseram agora alguns ministros. 3 ministros já falaram, aí nós temos uma lista longa de mais 34. Além dos 34, alguns líderes do governo no Congresso Nacional estão presentes, como Randolfo Rodrigues, o novo líder do governo no Congresso Nacional. Então vai ser uma longa exposição, uma longa reunião. As primeiras falas tiveram mais do que 5 minutos, Elisa, que era o tempo cronometrado para que os ministros falassem. Uma delas, um ministro me disse que chegou a 10, 15 minutos. Então a gente vai esperar uma reunião longa. Uma curiosidade, viu, Elisa, que a gente pode salientar, é que no discurso inaugural da reunião ministerial, Luiz Inácio Lula da Silva fez um aceno forte a Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Disse que o Congresso Nacional, que ele depende mais do Poder Legislativo do que o Poder Legislativo depende dele. E uma curiosidade que eu apurei agora com uma equipe aqui do Palácio do Planalto. Você tem no 4º andar 4 ministérios, Elisa. Gabinete de Segurança Institucional, a Secretaria-Geral, a Secretaria de Governo e a Casa Civil. Vai haver uma mudança espacial para conseguir receber todos os parlamentares. Onde tinha um gabinete, onde tinha 2 gabinetes, vai virar um só, que é a Secretaria de Relações Institucionais, de Alexandre Padilha. É quem faz aquele approach com os congressistas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O Gabinete de Relações Institucional vai ser ampliado. A sala para recepção dos parlamentares vai ser maior do que foi no governo de Jair Bolsonaro. Para quê, Elisa? Para receber todo mundo bem. Luiz Inácio Lula da Silva já disse que quer receber todos os parlamentares para que eles não fiquem com a xícara e o pires na mão. Isso é, Elisa, como me disse um auxiliar presidencial, que gato escaldado tem medo de água fria. Há uma grande memória em relação a Dilma Rousseff, que pouco recebia os parlamentares. Muitas vezes havia muitas reclamações, parlamentares que saíam do Palácio do Planalto sem serem recebidos ou pelo ministro da Secretaria de Governo ou por Dilma Rousseff. Então, Luiz Inácio Lula da Silva quer pacificar a relação com o Congresso Nacional e vai aumentar a sala para receber todos os congressistas, sejam governistas, sejam de oposição. Obrigada, Gustavo Uribe. Chame-nos a qualquer momento. Aliás, você consegue mostrar aí em volta para mim o movimento? Por favor, mostrar para a gente onde exatamente é a entrada dessa reunião e a quantidade de gente que está aí reunida querendo informações? A entrada da reunião é um pouco difícil, Elizabeth, porque aqui em cima a gente teria de mostrar o teto. A gente está bem embaixo da reunião. Até tentei colocar a orelha aqui embaixo para tentar ouvir alguma fala lá dentro. Mas nós estamos no hall monumental. Nosso cinegrafista vai mostrar. O hall monumental é a entrada do Palácio do Planalto. Aqui nós tínhamos, por exemplo, na época de Jair Bolsonaro, o Rolls Royce. Tínhamos também os 2 manequins de Michele Bolsonaro e de Jair Bolsonaro. Aqui é a entrada principal. Havia sofás aqui para receber aqueles que entravam no Palácio do Planalto, mas foram retirados e aí nós vemos vários assessores e jornalistas à espera da reunião. Uma fumacinha branca, Elizabeth, se temos novidades ou não. Estamos à espera. Aqui do lado também a galeria dos presidentes da República, que é aquela galeria onde foi colocado o retrato de Jair Bolsonaro em preto e branco recentemente. Ainda não há uma definição, viu, Elisa, se eles vão colocar, por exemplo, o retrato de Luiz Inácio Lula da Silva, porque não era tradição, antes de Dilma Rousseff, colocar o retrato colorido. Sempre ficavam os retratos em preto e branco, e aí quando o presidente da República saía do cargo, colocava o retrato em preto e branco. Mas Dilma Rousseff quebrou com essa tradição.
O presidente que está no poder, ela colocou a foto colorida. Michel Temer também colocou e Jair Bolsonaro também. Luiz Inácio Lula da Silva ainda está em dúvida se vai manter a tradição quando ele foi presidente da República ou vai quebrar o protocolo, vai colocar a foto dele colorida. E não foi colocada também porque ele ainda não fez a foto oficial da presidência da República com a faixa presidencial. Isso deve acontecer nos próximos dias e será o fotógrafo Ricardo Stucker, que acompanhou o presidente eleito aqui na Esplanada dos Ministérios, na cerimônia de posse. Inclusive fizeram matéria sobre ele, de que ele estava com preparo físico muito bom, porque correu atrás do Rolls Royce, estava em todos os cantos e enquanto fotografava, manejava um drone que fazia imagens espaciais também. Então vamos esperar se Luiz Inácio Lula da Silva vai retomar a tradição de só colocar o retrato preto e branco quando sair da presidência da República ou vai manter o novo protocolo de Dilma Rousseff de colocar um retrato colorido. Gustavo Uribe, a gente está falando de uma reunião que tem uma importância tão grande, basta a gente rememorar, né? Aquela reunião do antigo governo de Jair Bolsonaro, aquela reunião de abril de 2020, que virou até inquérito, que virou até investigação. Lembram-se aquelas cenas, Jair Bolsonaro dizendo, não vamos liberar o vídeo da reunião, não falamos nada demais, mas não vamos. E depois tudo isso foi liberado, justamente porque é o momento em que eles se encontram, eles discutem, tudo bem que está no começo de gestão ainda, mas é um momento muito marcante e significativo, né, Uribe? Por esse motivo, a imprensa não pode nem ouvir. Não pode ouvir porque lá é o momento também do desabafo. E a gente viu que aquela malfadada reunião que deu muita dor de cabeça a Jair Bolsonaro acabou sendo liberada por ordem, por uma decisão de Celso de Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê, Elisa? Porque naquela época, Sérgio Moro, que havia deixado o governo, ele dizia que naquele encontro Jair Bolsonaro tinha tentado interferir no trabalho da Polícia Federal. Então Celso de Mello acabou liberando este conteúdo com um objetivo único, para saber se realmente houve interferência ou não. A conclusão da investigação, pelo menos a preliminar, é de que não houve uma tentativa de Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. E aí a gente viu de tudo naquela reunião. A gente viu vários palavrões sendo ditos por Jair Bolsonaro. Vimos Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, falando em passar a boiada. Vimos uma discussão de Damares Alves, ex-ministra dos Direitos Humanos, com Paulo Guedes, da Economia, se liberava ou não cassinos e bingos no Brasil. E vimos Tarcísio Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, que hoje é governador de São Paulo, comparando Jair Bolsonaro a Winston Churchill, o grande primeiro-ministro do Reino Unido. Então a reunião de hoje teve o primeiro momento, um momento para o público, onde Luiz Inácio Lula da Silva discorreu e fez um discurso. Vimos Geraldo Alckmin também, mas depois a imprensa foi retirada. É o momento do tete-a-tete. E o que me disseram alguns ministros presentes é que Luiz Inácio Lula da Silva não fez um grande puxão de orelha por causa dos ruídos, mas fez um pedido, que a comunicação fique institucional e que antes de qualquer anúncio ministerial, passe pela Secretaria de Imprensa, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que tem como ministro o ministro novo, Paulo Pimenta, ex-deputado federal. Então o objetivo neste momento é tentar azeitar a máquina, afinar o discurso, porque a banda estava tocando com sons diferentes. Agora é o momento do maestro Luiz Inácio Lula da Silva fazer a banda tocar na mesma sinfonia. Uribe, posso te usar mais um pouquinho? Eu comprei uma ficha para 2 perguntas, mas eu queria trocar para 3 perguntas. Posso fazer a terceira? Use e abuse. Pronto, use e abuse de Gustavo Uribe. Use e abuse. Aquela sala, então tem a expectativa de haver uma sala maior para receber os parlamentares, né? Do ponto de vista de Lula, você trouxe para a gente essa informação. Por qual motivo, Uribe, gostaria que você traduzisse esse contexto para a gente, por qual motivo é importante essa proximidade de Lula com o Congresso Nacional? Ele quer evitar que tipos de problema e por que é importante para as votações e para tudo mais? Porque nós tivemos o PL, Elizavec, saindo das urnas de 2022 fortíssimo. O PL, partido de Jair Bolsonaro, ele tem as maiores bancadas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Então Lula tem a consciência que ele precisa fazer uma espécie de muro de contenção, fazer acordos com partidos de centro para fazer com que as pautas governistas andem e que você não tenha interrupção de votações. No Senado Federal,
o acordo foi feito. PL é a maior pancada, mas Lula conseguiu equilibrar com os apoios do PSD de Rodrigo Pacheco e Gilberto Kassab, com o MDB de Renan Calheiros e também com a União Brasil de Luciano Bivar. Na Câmara dos Deputados, o jogo também é difícil. Temos o PL e o PP. PP de Ciro Nogueira, que estava na base aliada de Jair Bolsonaro e que deve continuar na oposição. Então, é necessário maior diálogo para conseguir ter uma base que aprove as pautas governistas. E não faltam pautas, Elizabeth. Nós temos a reforma administrativa, que ficou parada na gestão de Jair Bolsonaro. Nós temos a reforma tributária pegando pó nos escaninhos do Senado Federal. Então, é preciso fazer correr. E por que fazer correr, Elizabeth? Porque Lula não teve uma margem segura de votação. Foi quase empatado. Nós tivemos 51-49. Então, o que nós temos agora nesse cenário político? Lula precisa mostrar que está fazendo alguma coisa. E rapidamente. É o que a população brasileira espera. É por isso que ele pediu na reunião de hoje que entreguem pautas sociais e infraestrutura para os primeiros 100 dias do governo. É preciso mostrar serviço para não desgastar a imagem de um governo que nasce agora.